Muitas vezes, quando a gente pensa nos melhores jogadores do mundo, a gente pensa nos caras que mais foram vitoriosos, né? Um cara que ganhou uma Copa do Mundo, que ganhou uma Champions, mas tem muito jogador que sequer tocou na sua vida numa orelhuda. Nesse vídeo a gente vai comentar sobre alguns jogadores top que nunca ganharam uma Champions League. Muitos jogadores dessa lista ou são italianos ou passaram grande parte da sua carreira na Itália. E isso se deve ao fato, talvez, de que o último italiano campeão da Champions foi em 2010, aquela Inter de Milão do Mourinho, que além de tudo não tinha um italiano sequer no time titular. E talvez o jogador mais famoso a nunca ter vencido uma Champions é o Buffon, goleiro histórico da Juventus, da seleção italiana, que no momento da gravação desse vídeo tá jogando na segunda divisão pelo Parma, então é muito difícil que ele vá vencer um dia. E o mais curioso é que o Buffon já ganhou título a rodo, né? O cara tem 10 campeonatos italianos, só pra dar um exemplo, né? 6 Copas da Itália. O cara foi pro PSG, tem campeonato francês no currículo também, fora a Copa do Mundo de 2006. Uma carreira incrível, porém sem a Champions League. O mais curioso é que ele bateu na trave 3 vezes, né? Ele é trivice da Champions e além disso, ele é o jogador com mais jogos na história da Champions sem ter conseguido vencê-la, né? Foram 124 partidas aí. A primeira final de Champions do Buffon foi em 2002, 2003. Era uma final entre Juventus e Milan, que acabou 0 a 0, foi pros pênaltis e Buffon já brilhou naquela primeira final, pegando 2 cobranças. Só que do outro lado, os rossoneri tinham quem? O Dida. O Dida pegou 3 pênaltis. E aí deu Milan campeão. Curiosamente, vocês conseguem ver nas imagens aí que as regras eram um pouco diferentes, os goleiros se adiantavam demais nas cobranças, né? Nisso, o Buffon passa praticamente toda a sua carreira na Juventus, indo muito bem na Itália, porém na Champions League a situação era diferente, até que chega a temporada 2014-2015, em que a Juventus vai pra final com o Barcelona, e era uma Juventus muito especial, que tinha aquele quadrado mágico no meio campo, Marquinhos, Pogba, Vidal e Pirlo, esses caras juntos estavam jogando absurdos, só que do outro lado tinha quem, mano? O trio MSN do Barcelona no auge. Não deu outra, Barcelona campeão, Juventus vice de novo, até que 2 anos depois, a Juventus chegou em mais uma final de Champions League, foi na temporada 2016-2017, contra o Real Madrid. Muitos pensaram, cara, essa é a última chance do Buffon, se não ganhar agora, não ganha mais. Muito foi falado ali de como seria legal a Juventus ganhar, pro Buffon conseguir finalmente levantar a taça e tal, só que esqueceram de avisar pro Cristiano Ronaldo, que brocou 2 vezes naquela final, o Real Madrid venceu por 4 a 1 e a Juventus foi vice mais uma vez. Você sabia que a Juventus é a equipe mais vezes vice-campeã da Champions na história, sim? Levou 2 títulos pra casa, mas foi vice 7 vezes, amigo. 3 dessas com o Buffon no gol, né? Só que o Buffon teve mais de uma chance quando ele foi pro Paris Saint-Germain, um time que na França dominava tudo, que tinha o foco, a ambição única de ganhar uma Champions. Com o Buffon lá, poderia tanto o PSG quanto o Buffon aí ganharem a primeira Champions das suas histórias, né? Mas não foi o que aconteceu. Aí o Buffon volta pra Juventus e a Juventus fala, cara, agora a gente ganha a Champions. Contratar o Cristiano Ronaldo, o Mr. Champions League, né? Agora vai. Só que não foi, né? A Juventus nunca foi muito longe na Champions League, tanto o Buffon quanto o Cristiano Ronaldo já saíram de novo. E o Buffon, que nesse momento tem 43 anos, teve uma carreira brilhante, multicampeão, goleiro histórico, porém vai ficar aí essa marca negativa, essa mancha de não ter conseguido ganhar uma Champions League, né? Infelizmente. Champions League é certamente aí um dos troféus mais valiosos que existe no futebol mundial, né? Mas uma coisa ainda mais valiosa é o seu like no vídeo, porque isso aí ajuda demais o meu trabalho, cara. Pra você é 2 segundinhos, pra mim faz com que o vídeo chegue em mais gente, beleza? Ajuda a divulgar o vídeo e o canal. Então muito obrigado por dar essa força, tamo junto. A Juve também tem outros jogadores históricos que jogaram lá e nunca conseguiram ganhar a Champions. Um deles é o Fábio Cannavaro, né? Zagueirão histórico aí que foi campeão da Copa do Mundo de 2006 com a Itália e também ganhou a Bola de Ouro, foi eleito o melhor jogador daquele ano, porém nunca conseguiu vencer uma Champions. Aliás, em 2006 o Buffon ficou em segundo na Bola de Ouro, né? Maneiro. Lilian Thuram, campeão da Copa do Mundo de 98 pela França e foi vice da Champions em 2003 junto com o Buffon, nunca ganhou. Pavel Nedved, craque da Juventus, que foi eleito o melhor do mundo em 2003 e talvez um dos grandes motivos pelos quais aí a Juve não ganhou aquele título contra o Milan, porque o Nedved estava suspenso e não pôde jogar a final. Então o Nedved também nunca ganhou a Champions. E outro cara absolutamente histórico que nunca tocou na orelhuda foi o Totti. Ele foi campeão da Copa de 2006 também com a Itália, né? E apesar de ter ganhado até um campeonato italiano com a Roma há bastante tempo aí, ele jogou na Roma a carreira inteira, né? Inclusive ele é muito elogiado por causa disso. Realmente um cara aí dos últimos com um amor, assim, interminável pelo seu clube. Uma lealdade fora de série, né? Que fez com que o Totti jogasse a carreira inteira na Roma e a Roma nunca foi uma potência nesses últimos 20, 30 anos. Nunca brigou muito longe na Champions. E aí acabou que o Totti nunca disputou de verdade uma Champions, assim, né? Com chance de ganhar. E um atacante meio que oposto que nunca ganhou a Champions é o Ibrahimovic, oposto porque o Totti passou a carreira inteira na Roma, enquanto o Ibra pulou pra vários clubes grandes ali, né? Inclusive, ele já
quase ganhou a Champions, entre aspas, porque os clubes onde ele passou ganharam ou antes dele chegar ou depois dele sair do clube. É bem curioso, se liga. O Ibra chega na Juventus em 2004, logo depois ali que a Juventus tinha chegado numa final de Champions, né? Não consegue pra nenhuma final com a Juve, e em 2006 ele vai pra Inter de Milão. Ele fica lá até 2009 sem conseguir também alcançar uma final, quando em 2009 ele vai pro Barcelona, que tinha acabado de ganhar uma Champions, beleza? E aí ele vai pra lá querendo buscar a Liga dos Campeões dele, tem toda aquela treta com o Pepe Guardiola, o Ibrahimovic nunca consegue se firmar no Barcelona e acaba aquela temporada como, velho? Com a Inter de Milão, o ex-time dele, justamente sem ele, levantando o caneco da Champions. Aí ele fala: puta que pariu, mano. Cheguei um ano atrasado no Barça e quando eu saio, a Inter leva o título. E aí ele pega e sai do Barcelona e vai por empréstimo pro Milan, que não conseguiu repetir nenhum feito antigo da Champions, né? O Milan que é copeiro de Liga dos Campeões. E logo no ano que ele sai do Barcelona, o Barcelona vai lá e ganha a Champions de novo, mano. Então é basicamente até virou uma piada, né? Se o Ibrahimovic sai do seu clube vai ser campeão na temporada seguinte. Quer dizer que é só o Tottenham contratar o Ibra, demitir o Ibra, que depois a gente ganha uma Champions? O Ibra ainda fez história no PSG, onde ele passou se tornando o maior artilheiro da história do clube e também ajudando a construir as bases que tornaram o PSG hegemônico lá na França, mas na Champions League foi outros 500, eles não conseguiram, né, ir muito longe, pelo menos quando o Ibra tava lá. Unindo todos esses times aí, o Ibrahimovic é, atrás do Buffon, o segundo jogador que mais jogou Champions Leagues na história, com 120 partidas sem ter conseguido ganhá-la, né, e considerando que o Ibra tá no Milan e o Milan tá na Champions, é possível que ele passe o Buffon e vire o recordista, né? O cara que mais jogou Champions sem ganhar. Recordezinho de bosta pra se ter, né? Só um detalhe, existem algumas discrepâncias nas estatísticas online aí pra jogos de Champions, beleza? Eu tô pegando os dados aí consolidados do Transfer Market, que pelo menos a gente usa uma fonte única aí pra tentar manter os dados mais ou menos corretos, beleza? E aliás, lá no Instagram do Eurofoot eu perguntei pra rapaziada quem merecia mais ter ganhado uma Champions, Buffon ou Ibra? E a galera votou em peso no Buffon. E se Buffon e Ibra são os dois que mais jogaram sem ganhar a Champions, quem foi o terceiro? Cesc Fábregas. Talvez ele esteja um patamar um pouco abaixo de Buffon e Ibrahimovic, mas vale lembrar que ele jogou muita bola no seu auge e também foi campeão em diversos lugares aí. Ele fez parte da Espanha campeã da Copa do Mundo, bicampeã da Eurocopa, pelo Chelsea ele foi bicampeão da Premier League, então tem que respeitar. Aliás, ele fazia parte do Arsenal que chegou na final de 2006, naquele timaço que tinha o Henry, tinha o Pires, mas que perdeu a final pro Barcelona por 2-1 com aquele gol de um herói improvável, né? Aí ele vai pro Barcelona em 2011, logo depois do Barcelona ter ganhado uma Champions, beleza? E fica lá até 2014 sem conseguir ganhar a competição. Quando ele sai pro Chelsea em 2014, na mesma temporada o Barcelona vai e ganha aquela Champions do trio MSN em cima da Juventus, né? Aí em 2019 ele sai do Chelsea, em 2021 o Chelsea é campeão da Champions de novo, então ele tem uma pegada mais ou menos Ibra, né? De não acertar muito o timing aí das equipes onde ele esteve pra levantar o caneco. E falar dos jogadores que não ganharam a Champions é complicado porque o futebol mudou muito, né? No passado a gente teve cracassos absurdos que nunca chegaram a fazer história por grandes clubes europeus, e a Champions League, há muitas décadas atrás, não tinha todo o peso que tem hoje, não era toda essa fama. Então a gente pode falar, por exemplo, do Pelé, né? O Pelé nunca ganhou uma Champions, mas também nunca jogou num time europeu lá que pudesse estar disputando. A Champions nem era considerada algo tão grandioso. Mesma coisa o Zico, por exemplo, que fez a maior parte da sua carreira, pelo menos a melhor parte, no Flamengo. Mas ainda nessa aí, por exemplo, tem o Maradona, que nunca ganhou uma Champions, mas chegou a ganhar uma UEFA Cup, que é a atual Liga Europa, né? Ele fez isso pelo Napoli, mas nunca venceu a Copa Europeia, que era a antiga Champions League. Mas assim, cara, é o Maradona, é tempos antigos, ninguém julga a carreira dele por nunca ter ganhado uma Champions, entendeu? Não ganhar uma Champions na década de 70, 50, 80 é muito diferente de terminar uma carreira sem ganhar uma Champions agora, nos anos 2020. Aliás, o Maradona botou uma Copa do Mundo nas costas e carregou pra casa, né? Então, ninguém vai falar: ah, o Maradona nem foi tão bom assim, nunca ganhou uma Champions. Não existe isso, né? Inclusive, joguei lá no Twitter do Eurofoot perguntando pra vocês se um jogador acaba uma carreira sem Champions, o que faz mais falta na carreira do jogador? Não ganhar uma Champions ou não ganhar uma Copa do Mundo? E em peso, a galera escolheu Copa do Mundo, né? Até porque Champions tem todos os anos e tal, Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. Mas ao mesmo tempo é um pouco complicado, deixa eu só falar um pouco sobre isso, porque tipo, tem jogador que nasce numa seleção que pode ganhar uma Copa, tá ligado? Se tu nasce alemão, se tu nasce brasileiro, francês, tu pode ganhar. Agora tu pega um Ibrahimovic, por exemplo, o cara nasceu na Suécia, o cara defende a seleção da Suécia, ele pode ganhar uma Champions, ou ele poderia ter ganhado, né, com algum time que ele passou, mas pra ele ganhar uma Copa do Mundo é muito complicado. Mesma coisa atualmente, sei lá, pro Lewandowski já levou a orelhuda, mas a Copa do Mundo é praticamente impossível, né? Outro nesse naipe é o Romário, um dos maiores jogadores da história do futebol, que foi campeão da Copa do Mundo de 94 com o Brasil, inclusive carregando boa parte daquele título pra casa, e ele nunca ganhou a Champions, mas o Romário chegou perto, porque ele tava no Barcelona na temporada 93-94, quando o time chegou pra final da Champions League, com um timaço que tinha o Stoichkov, o próprio Romário, o
Guardiola, o Koeman, só que eles foram estraçalhados na final, 4 a 0 pro Milan. E o Romário, que chegou a ser artilheiro da Champions em 2 oportunidades, parece que ficou frustrado em nunca ter ganhado, porque teve uma entrevista aí que ele fez, que ele declarou que depois da Copa do Mundo, a Champions League é a competição mais respeitada, então ele deve pensar bastante naquele vice, né, aqueles 4 a 0 lá. Mais um dos grandes jogadores da história do futebol, também brasileiro, que nunca ganhou a Champions, é o Ronaldo Fenômeno. A gente tá falando aí de um cara que já ganhou 2 Copas do Mundo, um cara que foi 3 vezes eleito o melhor do mundo, mas que nunca ganhou a Champions. A primeira temporada do Ronaldo na Europa foi no PSV, que não participava da competição. Depois ele vai pro Barcelona, que também não participava. Acredite se quiser, a Champions League tem esse nome porque antigamente participavam apenas os campeões nacionais. E quando o Ronaldo passou no Barcelona, o atual campeão espanhol era o Atlético de Madrid. Então foi o Atlético que representou a Espanha na Champions League. Depois ele logo vai pra Inter de Milão, onde começou muito bem, mas teve aquela lesão seríssima no joelho que depois perseguiu ele pela carreira inteira. E lá na Inter ele chega aí a levantar o troféu da UEFA Cup, da Liga Europa, né, mas não da Champions. Talvez a sua maior chance de ganhar uma Champions tenha sido no próximo clube, porque em 2002 ele vai pro Real Madrid, que tinha acabado de ser campeão, com aquele gol histórico do Zidane pra cima do Leverkusen na final da Champions. E os caras tinham montado um elenco galáctico, com Figo, Roberto Carlos, o Raul, o Beckham e o próprio Ronaldo, além do próprio Zidane. E o curioso é que todos esses galácticos aí, em algum momento das suas carreiras, conseguiram levantar o caneco da Champions, exceto o Ronaldo Fenômeno. Aliás, entre Ronaldo e Romário, perguntei no Instagram do Eurofoot e a galera em peso escolheu o Fenômeno. Esses foram grandes jogadores históricos que nunca ganharam a Champions, mas a maioria deles vocês perceberam que já estão no final da carreira ou já se aposentaram, né? Mas tem jogadores que atualmente são alguns dos melhores do mundo que nunca ganharam, só que ainda tem bastante tempo de carreira pela frente, ainda podem vencer, ainda tem idade pra isso. Um deles é o Agüero, o maior ídolo da história do Manchester City, que ganhou 5 Premier Leagues com os Citizens, né? Pra vocês terem uma ideia, é o único jogador, junto com o John Terry, que conseguiu ganhar 5 campeonatos ingleses aí, sem ter jogado pelo Manchester United. O Manchester United, pra quem não tá ligado, foi muito apelão na época do Ferguson. Ele ganhou tantos títulos lá, mas tantos, que só o Ryan Giggs, por exemplo, tem 13. 13 títulos de Premier League, inacreditável, né? Então o Agüero nunca levou a Champions, ele chegou a bater na trave na temporada 2020-21, quando ele foi pra final contra o Chelsea acaba ganhando e logo depois ele sai pro Barcelona, que no momento da gravação desse vídeo está em frangalhos, é impossível imaginar que o Barcelona vai ser campeão da Champions com o Agüero lá, então... Outro desse time do City, que é um cracaço mundial e que nunca ganhou a Champions, é o De Bruyne, que também bateu na trave, né? E é só mais um representante dessa geração de jogadores que tem gente muito boa que nunca conseguiu levantar o caneco. Por exemplo, aí também o Oblak, um dos grandes goleiros atualmente, o Pogba, o Bruno Fernandes, o Hazard, o Lukaku, o Son e até mesmo o Harry Kane, que tá marcado aí, pelo menos até o momento, né? Como um jogador que nunca conseguiu ganhar um título sequer na carreira. Então imagina uma Champions, né? Mas o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Quem sabe, né? Quem sabe? Fora jogadores tipo o Haaland e o Mbappé, que atualmente já são aí top 10 do mundo, mas que nunca ganharam, também são muito novos, então tem a carreira inteira pela frente, provavelmente eles vão conseguir ganhar em algum momento, né? Que outros jogadores você lembra que nunca levantou a lindíssima orelhuda, cara, nunca levou esse troféu da Champions pra casa? Deixa nos comentários aí, eu agradeço por você ter assistido até o final do vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like na saída, que ajuda a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. Nos vemos no próximo, então um grande abraço, falou! E os caras tinham montado um elenco galáctico, né, com Zico.